Fala pessoal, estamos aqui para mais um Na Atividade Podcast e hoje eu estou recebendo um cara aqui que tem uma história incrível. Vendedor nato, desde que nasceu já trabalhava com vendas. Estou aqui com o Pedro Lemos, que por origem ele é consultor imobiliário, mas hoje é um empreendedor, CEO e diretor da Sun Plaza Imóveis, que em apenas 4 meses de funcionamento já conta com 16 colaboradores e mais de 1 bilhão em imóveis captados. Pedro, que prazer te receber aqui, irmão. Cara, prazer é todo meu. Obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez Na Atividade. Mais uma vez não, né? Que é a primeira vez. Mas é porque vai ter próximo, então já até adiantou. Com certeza. E é isso, é um prazer enorme estar aqui de frente, fazendo parte desse projeto, tá? E eu espero que muitas vidas saiam impactadas no final desse vídeo. Não tenho dúvidas disso, Pedro. Com a sua história, com o que eu já pude te conhecer, né? Não tenho dúvida que você vai poder inspirar muitas pessoas, até porque quem te olha hoje, o cara... bem vestido, na beca, cabelinho meio cortado, meio vestido, às vezes não sabe de onde você veio, da origem que você tem. Eu acho que por isso é tão importante você contar a sua história, porque além do que as pessoas veem hoje, é importante saber de onde você saiu, tudo que você passou, para você poder mostrar para as pessoas que é possível. Com certeza. E já que a gente acabou já entrando nesse assunto, Pedrão, qual foi o seu primeiro contato com as vendas? Porque pela sua história, que eu já pude conhecer um pouco, você sempre teve assim, essa vontade de trabalhar por conta própria, de ser um vendedor. Isso foi desde novo? Desde muito novo. Eu tenho uma lembrança da minha infância que minha mãe fazia bolo de banana e sacolé no verão. E a gente morava do lado de uma chácara de planta, né? E ela falava, Pedro, ó, vai lá e vende. E aí, nas férias, eu vendia sacolé e bolo de banana nessa chácara. Então, ali eu comecei a desenvolver a minha comunicação com pessoas mais velhas, né? Então, isso foi muito e foi essencial para quem hoje eu sou. Tenho certeza disso. Você sempre teve essa característica, essa facilidade em se comunicar, porque você fala muito bem. Então, assim, foi desde novo ou você foi cativando isso, foi treinado com o tempo? Com o tempo, isso foi ficando muito normal, né? Na verdade, muita gente não sabe do que eu já passei. Eu tinha síndrome de Tourette, bem séria, era bem aguda, assim, onde eu mexia involuntariamente todo o meu rosto. Então, eu sofri muito bullying na infância e tudo mais. Ali, a minha comunicação, ela sumiu um pouco, né? Mas, logo depois, eu tinha que me comunicar para vender, tinha que me comunicar para sobreviver, para fazer o que eu tinha que fazer, o que eu mais gostava de fazer, né? Que era me comunicar. Era vender e tudo mais. Já tive uma pequena passagem no ramo artístico, né, onde eu fui protagonista de um filme, onde passou na Discovery Channel, enfim. Então ali eu vi que realmente eu sabia me comunicar e eu poderia usar aquilo ao meu favor. E acabou sendo para venda, né? Caramba, então desde novo já teve essa facilidade, eu não sabia, hein? Essa tem que nova, puxar né? esse filme aí pra ver, hein? Depois pode puxar. Deixa o nome depois que a gente vai indicar a galera pra procurar. Pô, muito bacana, cara. Verdade. Saber que você já teve esse lado também. E verdade, pra você ter esse lado artístico, você precisa saber se expressar, se comunicar. É do artista você saber se expressar, se comunicar, como é do vendedor também. Às vezes, muitas profissões, elas acabam conversando entre si, né? Às vezes não é no mesmo foco, mas às vezes a habilidade é parecida. Exatamente. E isso importa muito. Mas é muito bacana ver tudo que... Ainda mais essa parte que você contou, eu não sabia também, do que você enfrentou na infância. E isso não te impediu, né? De seguir em frente, de falar, eu consigo, eu vou chegar lá. E almejar mesmo tudo que você vem conquistando hoje. Só 4 meses de empresa, o sucesso que você já tem. Mas antes de a gente entrar nessa parte da sua empresa, Pedrão, a consultoria... Você começou como consultor ainda jovem, né? Jovem. Você é jovem. Hoje tem ainda 27 anos, né? Então, muito jovem. Mas esse seu início, você já teve uma base nas vendas que você trabalhou antes? Você sempre trabalhou ali com a sua mãe ou você teve outros empregos nesse intervalo? Tive outros empregos, né? Onde aprendi bastante. Eu, com 17 anos, eu fui para dentro dessa mesma chácara em que eu vendi o bolo de banana e sacolé. A chácara do meu avô, né? De família. Mas eu nunca tive acesso ali da parte profissional. Era ele lá e a gente cá. Então, eu tive a oportunidade, com 17 anos, de entrar nessa chácara como molhador de planta, tá? E ali eu molhava planta na parte da manhã e na parte da tarde. Era o dia inteiro molhando planta, debaixo de sol e mosquito. Então, assim,
Na parte da tarde, onde eu molhava as plantas, onde entravam os clientes, eu comecei a notar alguns furos de atendimento. Exemplo, o tempo em que o cliente entrava na empresa, no horto, e o tempo em que o cliente era atendido. Era muito longo, onde o cliente tinha que ir praticamente até o vendedor, não o vendedor fazer uma abordagem assertiva, né? E perguntar o que o cliente precisa, o que ele quer, entender quais são as dores dele para que ele possa vender. Então, eu ali, molhando planta, eu observava toda essa situação e falava, cara, precisa ser melhorada essa situação aqui dentro. Por ser um negócio praticamente de família, mesmo sendo meu avô, mesmo sendo um funcionário ali, eu quis que isso fosse melhorado, né? Bem, sofri um acidente lá dentro da empresa mesmo, fiquei um pouco encostado, e 3 dias dentro de casa, eu não aguentei mais ficar em casa e desci pro escritório. Meu avô me pegou lá e falou assim, cara, sai fora daqui, você tá todo machucado, você não pode ficar aqui e tal. Eu falei, não, eu quero estudar, eu quero aprender a vender planta. E ali eu comecei a ler, tipo, 2 livros gigantescos de planta, e comecei a entender, e o telefone começava a tocar, e eu começava a pegar o telefone, atendia e fazia perguntas pro meu tio, que é o gerente lá até hoje, o Luiz, e ele me ajudava ali, me dava essa assessoria, e eu ia vendendo por telefone, por ligação, pegava o livro, sabia mais ou menos qual era o nome da planta, porque eu molhava a planta, então comecei a vender muito. Quando eu terminei esse período de estar dentro do escritório e não poder andar, porque foi uma ferida no pé, o meu avô, ele falou, olha, agora você é vendedor. E ali, cara, ali eu coloquei tudo que eu gostaria em prática, sabe? O cliente entrava na chácara, no horto, e eu apresentava todo o horto para ele, sabe? Eu vendia tudo, vendia a emoção, vendia o sentimento de ter aquela planta dentro de casa, a forma em que ele via aquela planta pequena, média e grande, como ele iria ver aquela planta futura dentro da casa dele, ou no jardim. Então, assim, ali eu me desenvolvi muito na venda, foi uma escola gigantesca para mim. Eu lembro que teve uns dias lá que eu vendia R$8.000 numa manhã. Caramba. De planta, assim, né? O cliente entrava, eu abordava, e ele levava muito mais do que ele queria, na verdade, né? Consegue entregar? Entrego hoje mesmo. Eu fazia venda, eu fazia o pós-venda e ainda entregava na casa do cliente. Eu vestia a camisa, e assim foi em toda a minha profissão. Eu sempre vesti muito a camisa em todas as empresas em que eu passei, né? Logo depois eu fui para o mercado solo, né? Eu e meu irmão nos aventuramos, abrimos uma própria empresa, foi uma microempresa, e ali a gente também vendia planta, vendia vaso, vendia serviço, e eu sempre tive à frente desse contato com as pessoas, em executar o serviço, em fazer o pós-venda, né, do serviço, em ir lá e fazer a manutenção. Passei muito sufoco, né? Rapidamente, assim, isso tudo foram pessoas que colocaram gasolina no meu sucesso hoje, sabe? Para que isso realmente se inflamasse, assim. Foi exatamente isso. Foram pessoas que precisam ter uma mentalidade muito mais aberta da vida, entender muito mais sobre pessoas, que me ajudaram a estar aqui. Não falando mal, mas foram pessoas que foram necessárias passar ali na minha história para me colocar aqui, né? Eu fazendo jardim numa casa de uma senhora, com muito respeito a ela, falando, claro. Cara, ela me destratou de uma forma, assim, absurda dentro da casa, quebrou todas as plantas que eu plantei e tal, me expulsou de dentro da casa dela e tudo mais. Eu tive que ligar, poxa, pro meu pai, para ele ir lá, pelo menos cobrar o dinheiro da diária que nós estávamos ali fazendo serviço. Cara, a mulher tacou o dinheiro, assim, lá de cima da cobertura, sabe? Foi uma situação bem, bem delicada. E quando eu desci, comecei a chorar muito, assim, no porteiro. E ele falou, olha, você não é o primeiro que desce assim. Todo mundo que sobe, desce assim. Aí eu falei, pronto, isso realmente o erro não é meu, né? Não sou eu o problema, é ela. Então, isso tudo sempre me motivou muito. Tanto essa questão, o bullying, que eu passei na minha infância toda, eu passei por 11 colégios. Então, foi muito difícil focar em estudar, em realmente saber o que eu ia querer ser. Porque eu cresci sem ter muito parâmetro de escola, né? Trocando de escola toda hora. Na faculdade também eu não conseguia prestar atenção, então tenho um TDAH altíssimo, preciso de psicólogo, faço tratamento. Hoje a minha mente é muito acelerada, sou muito
me adoto como um visionário, então eu preciso ter uma pessoa ali cuidando de mim, sabe? E é isso. Cara, você falou tanta coisa, assim, relevante nesse tempo, mas vou voltar um pouquinho até lá atrás. Eu achei muito bacana porque mesmo tão novo, você pensou muito além da venda. Você pensava em gerar valor para o cliente, né? Então, era um foco seu. Você já tinha, assim, tido... Porque hoje em dia com a internet, acaba que a gente consome mais conteúdo. Só que alguns anos atrás não era tão comum. Você já tinha tido esse contato com as vendas, essa questão visionária que você teve, tipo assim, de gerar muito além do que a venda da planta. Você gerava um valor. Você fazia a pessoa imaginar como seria a casa dela, o quintal dela com aquilo. Cara, assim, eu acho que isso já é natural de uma pessoa que nasce para ser diferente. Não sei, é uma visão assim, que você vê além. Você tem ideia, nas redes sociais, desde quando eu estava dentro desse ambiente, já lá da chácara, eu já utilizava as minhas redes sociais para mostrar o meu dia a dia, como eu fazia. E quando eu fui para a venda autônoma ali, também utilizava. Então, se você for lá olhar o meu Instagram, o meu perfil, pode ter certeza que você vai ver lá histórias desde o início da minha profissão lá na chácara. Então, assim, eu faço questão de deixar, eu não apago o meu passado, sabe? Até porque faz parte da minha vida. E eu não tenho dúvidas de que era algo de quem nasceu para ser diferente. Porque tudo que você me relatou, as pessoas que passaram pela sua vida, que talvez fizeram você ser mais forte, que como você disse, talvez tenham sido necessárias. Infelizmente a gente encontra essas pessoas. Muitos poderiam ter desistido, né? E às vezes é ali que você encontra motivação. E isso com certeza... você tem uma mentalidade diferente, te torna diferente de muitos, né, Pedro? Então, Pedro, eu imagino que também por você ter passado assim de escola em escola, você tem até tido certa dificuldade em criar uma comunidade, né, cara? Ali você, não sei como foi pra você, se você tinha muitos amigos, se hoje você é um cara de muitos amigos, ou se você sempre foi muito focado assim no seu propósito, no seu objetivo de maneira geral. Então, por autodefesa minha, né, de bullying e todo o resto, de início, realmente, eu me excluí. Mas logo depois eu entendi como eu poderia passar por isso. Era me conectando com as pessoas, né? Tendo ali as pessoas ao meu lado, sabe? Então eu comecei a ser meio que um político. Conversava com todo mundo, jogava com todo mundo, sorria, independente do meu bullying, de tudo. Então, aí o jogo virou. Então, hoje, só vindo agora para a nossa fase atual, eu me conecto com muito pouca pessoa, mais assim, outros empresários que têm a mesma mentalidade. Amizade eu seleciono muito, infelizmente, tá? Eu falo isso de forma aberta, existem pessoas que precisam passar na sua vida, que passam por aquele processo na sua vida, aquele tempo determinado, e chegou o tempo dela. Acaba que ela fica, né, aquela amizade que se esfria, onde você já não tem mais o contato, a conexão. Isso é muito normal, ainda mais na vida de um empreendedor, onde o foco hoje, na minha vida, é o meu trabalho, a minha empresa e a minha família. A família em primeiro lugar e o trabalho. Isso é muito comum, e eu acho assim, tá tudo bem. Às vezes a gente fica preso a achar que aquela pessoa fez parte da minha vida, eu preciso estar com ela o tempo todo. Não, até porque, assim, você, até pelo que você já relatou agora, você vem de um lugar humilde, né? Talvez de uma origem assim mais humilde. Então talvez as pessoas que você tenha convivido na sua infância não façam o menor sentido na sua vida hoje. Não tenham os hábitos que você tem, não tenham o estilo de vida que você tem, não frequentam os lugares que você frequenta. E, infelizmente, cara, a gente tem que ser real. Hoje, pelo seu posicionamento, talvez muitas pessoas se aproximem no interesse, né, cara? Infelizmente é algo... Não sei se você tem até alguma história nesse sentido, mas é algo que acontece. É da vida, a gente tem que entender o que é pra gente e o que não é. Saber dizer não é necessário. Exatamente. O não faz parte da vida, né? Em questões de interesse, claro, em toda a sua vida você vai ter isso, né? Mesmo você não tendo nada, não tendo empresa, vai aparecer pessoas com interesse em alguma coisa que você pode ser útil para ela, sabe? Então, hoje não é diferente, realmente acontece, mas a gente tem que saber quem é quem, sabe? Hoje,
não sei se é por conta de toda a minha vivência, que a pessoa ela fala 3, 4 frases eu já consigo ler ela. Então, assim, a forma que ela se comporta, a forma em que ela se comunica, se ela está nervosa falando comigo, se ela olha dentro dos meus olhos, se está falando de uma forma que passa confiança. Então, assim, hoje eu já uso várias técnicas até mesmo de venda, técnicas de ler pessoas. Tipo, quem é vendedor precisa ter isso, claro, utilizar para o lado do bem, mas, cara, realmente hoje eu consigo bem saber quem é quem. E é isso que a minha esposa até fala direto comigo: poxa, Pedro, você é muito frio. Eu falo: não, eu não sou frio, eu sou calculista, entende? Eu entendo quem é quem. E é isso, nós temos que ser pessoas de difícil acesso. A verdade é essa. E eu imagino que você use essa habilidade para 2 lados, né? Porque eu imagino que tanto isso faça você perceber as pessoas que estão próximas a você seja por um interesse ou por algo específico, e até na hora de fechar um negócio, eu imagino que seja interessante porque você consegue perceber quando o cliente está realmente interessado, quando você realmente consegue puxar, pô, o que falta para a gente fechar isso aqui? E você acha que isso é relevante também hoje para você conseguir fazer as vendas, para você conseguir fechar negócios, ou no patamar que você já atingiu é diferente? Como que funciona hoje para você? Bem, hoje o nível em que eu me encontro, eu já quase não atendo mais, né? Quem atende realmente é a minha equipe, é o time de vendas da Ação Plaza Imóveis. Então, assim, um cliente ou outro que entra específico pela minha carteira ou pela indicação de um ciclo de amizades minhas, e aí eu preciso atender esse cliente, porque ele vem para ser atendido por mim, né? Um cliente um pouco mais seleto, um artista, um jogador de futebol, que vem para ser atendido pelo Pedro, eu atendo. Sempre coloco um corretor, um consultor lá da empresa ao meu lado, para ele entender como que é atender esse tipo de público, para ele ver que não é um bicho de 7 cabeças atender um famoso, um artista, né, para não ficar melando algo do tipo. Então, assim, eu tomo muito cuidado, mas eu treino muito a minha equipe voltada para essa atividade do dia a dia. Então, assim, mas quando eu estou atuando, trabalhando na venda, ou num pós-venda, ou em um momento decisivo em fechar negócio, sim, a gente usa técnicas, volto a afirmar aqui, não é para o lado negativo, sempre para o lado positivo. Eu preciso ler o cliente, eu preciso entender qual é o estágio que ele está, se realmente ele vai fechar naquele momento, se é o momento propício para ele fechar ou não. Ele está ali na emoção e pode ser que 2 dias depois ele me ligue arrependido, sabe? Então, assim, é o que nós comentamos lá no início da conversa. Não é só vender, é você proporcionar o melhor para o seu cliente. É você saber que o seu cliente foi para casa feliz, dormiu feliz e no outro dia ele está acordando radiante feliz. E que a família também está feliz com um sonho realizado. A pior coisa do mundo é você concretizar uma venda forçada, né? E o cliente vai e depois se arrepende. Ou acha que fez um mau negócio. Esse cara ele não vai mais comprar com você. Infelizmente, pode ser uma atitude dele em querer comprar, mas você acaba pagando o pato porque você foi uma ponte para isso. Então, assim, é o que eu converso muito lá no meu time, na empresa, e eu falo: olha, vocês precisam ler para entender. Você lê a pessoa, entende, pergunta, entenda para melhor atender. E isso é o básico da consultoria imobiliária, sabe? Com certeza, cara, hoje o patamar que você está, realmente você atende clientes que talvez já tenham uma estrutura de vida maior, só que no seu início, não que não seja hoje, claro. Hoje você vende assim, a realização de um sonho para muitas pessoas, que é comprar uma casa bacana, uma casa confortável para a família. Mas eu imagino também, quando você começou, cara, às vezes você está vendendo para um cara ali que tá usando todas as economias da vida dele para dar entrada no imóvel, ou comprar aquele lançamento com você. Então, realmente, aquele cara ele tem que se sentir bem atendido. E hoje a gente vai chegar nessa parte aí que eu quero entender como é que você treina também hoje os seus colaboradores, mas você trabalha ainda com lançamentos. Hoje, para quem não sabe, galera, o Pedro, hoje ele trabalha apenas na Barra, no Recreio, e o foco dele são imóveis de alto padrão. Então, assim, hoje você ainda atende os lançamentos, a sua equipe trabalha de forma mais abrangente. Como é que está funcionando a sua empresa?
Então, hoje a Sunplaza ela é especializada em imóveis de alto padrão, tanto no Recreio quanto na Barra da Tijuca. Atuamos também com um braço na Zona Sul, São Paulo, Angra dos Reis. Temos parceiros espalhados pelo Rio de Janeiro inteiro, por São Paulo, pelo Brasil inteiro, até mesmo fora do país, em Miami. Então, assim, a empresa hoje ela já não é mais só nacional, sabe? Ela acaba já tendo um braço lá fora. A empresa, ela, hoje, com 4 meses, ela já é muito conhecida. Então, realmente, é um nicho, né? Incrível. Onde nós encontramos esse nicho, eu encontrei esse nicho e quis expandir o negócio. Onde você quer ir longe, vai em equipe, quer ir rápido, vai sozinho. Então, eu preferi realmente ir em equipe, em motivar pessoas, em dar chances para jovens, assim como eu tive a oportunidade de entrar no ramo, hoje eu dou essa oportunidade para jovens. A Sunplaza hoje é um fenômeno, em 4 meses o que você tem construindo, assim, é incrível, mas também é tudo fruto do que o Pedro construiu sozinho, né? Porque você comentou que passou por outras empresas e saiu com as portas abertas para retornar, né? Pelo eu entendi, foi tudo tranquilo nesse sentido. E tudo que você construiu lá atrás, inclusive teve um período que você trabalhou até por conta própria, né? Antes de ter a sua sede da Sunplaza. Foi assim, né? Foi tudo muito rápido, cara. Tudo muito rápido. Até hoje é tudo muito rápido, sabe? Hoje, quando eu falo em 1 bi em captação de imóveis particulares, exemplo, todos os imóveis que tem lá, nós temos autorização de venda para a gente trabalhar aquele imóvel. Então, assim, hoje já acaba sendo muito normal, natural em escutar esse número. Mas há anos atrás, quando eu entrei na profissão, exemplo, 500 mil reais era muita coisa, sabe? Eu imaginava, falava, nossa, o cliente está pagando 500 mil reais em um apartamento. E a mente era tão fechada, né, de um bairro pequeno, onde saí dali do bairro pequeno e fui para a Barra da Tijuca sem conhecer nada, com 23 anos de idade, 22 para 23 anos de idade, foi assim, foi furar uma bolha e entrar dentro de outra. Então hoje 1 bi acaba sendo normal para a gente, né, para nossa realidade. Mas eu sei que não é muito dinheiro, é muito valor agregado ali, tanto de trabalho. Tivemos muito trabalho, todos os dias eu trabalho de manhã à noite, sem dormir praticamente, para que isso tudo possa se desenvolver e acontecer da melhor forma possível, né? Eu imagino quanto você trabalhou, porque nada é fácil. Não tem como falar que tudo que você alcançou hoje, todo o caminho que você está trilhando foi fácil, né? Isso é impossível. E, cara, quando você fala em 1 bilhão em captação, como que funciona isso? No caso, essa autorização de venda que você tem, a sua imobiliária pode vender esse imóvel. No caso, e onde ficam esses imóveis? São em condomínios fechados? Você poderia contar um pouco mais? Porque, como você mesmo disse, cara, às vezes, da maneira... Cara, teve uma notícia que eu vi assim, sinceramente, eu até acredito que seja real, e eu achei aquilo assustador. Que era uma notícia que falava o seguinte... pessoas que ganham acima de 5 mil reais estão entre os 10% mais ricos do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. E aí você olha assim, caramba, eu ganho 5 mil, eu já tô entre os 10% mais ricos. Se você parar pra pensar, às vezes 5 mil não é nada. Você vai pagar um aluguel, fazer uma compra de casa, se você tem família, já foi embora. Então, é distante um pouco essa realidade, porque dentro desses 10% ali, 0,1% tá com o dinheiro. Você pode falar um pouquinho mais como funciona? Tipo assim, é um direito exclusivo da sua imobiliária? Onde estão esses condomínios? Conta um pouquinho disso pra gente. Então, a empresa, ela, hoje, o nicho mesmo, no nosso foco, dia após dia, acaba sendo realmente Barra da Tijuca, Recreio de Bandeirante, mas os imóveis ficam localizados dentro de condomínios, com segurança 24 horas, onde realmente você vende ali um sonho, vende uma nova vida pro cliente. E é o que hoje os grandes empresários procuram, né? Segurança, comodidade, academia dentro do condomínio, né, um lazer completo de clube. Então, assim, praticamente todos os nossos imóveis hoje são, sim, dentro de condomínios privativos, onde você só entra com a autorização do morador, condomínios também de prédios, então coberturas, nós temos vários imóveis à venda, mas, assim, o nicho foi o que eu falei. Como que nós atingimos esse nível? Sendo realmente... entrando em um nicho de alto padrão. Hoje, lá na empresa, a gente não trabalha mais imóveis abaixo de 1 milhão de reais.
Então, assim, só trabalha acima de 1 milhão. Faz crer que é um nicho que a gente escolhe ali para a nossa empresa, tá? Toda a diretoria, administrativo. Porque, assim, o mesmo trabalho que você tem para vender um imóvel de 100 mil reais e 200 mil reais, você tem para vender um imóvel de 10 milhões de reais, tá? Então, assim, vou falar para você, consultor imobiliário, que está começando, que tem medo do alto padrão, que acha que é uma bolha que você não consegue ter acesso. Bem, eu assumo aqui que o mesmo trabalho que você tem para vender um imóvel de 100 até 500 mil reais é o mesmo trabalho que você tem para vender um imóvel de 10 até mesmo 100 milhões de reais. Então, assim, não se prive, não fique com medo. Se tiver medo, vai com medo mesmo. E é isso, tá? Comecei a vender imóvel muito cedo. Cedo entre aspas, né? Eu acho que já fui muito velho, com quase 23 anos de idade. Super jovem, cara. Não, eu me acho muito velho, cara. Que isso? De verdade. Eu não sei se é porque a minha mente está muito à frente. Eu acho que eu tô atrasado. E eu falo, caramba, eu preciso correr para recuperar o tempo perdido. Mas é isso. É por isso que eu falo, cara. Eu preciso ter um psicólogo ali para me ajudar. Uma esposa sensacional ao meu lado. Sem ela faz muito parte da minha história. Sem ela, eu não estaria nem aqui. De verdade. Hoje ela é arquiteta formada. Nós nos conhecemos, ela não era nem formada e eu não estava na consultoria. E quando eu tive a oportunidade, vou falar um pouquinho rápido da história, o resumo. Quando eu tive a oportunidade e o convite em fazer parte de uma imobiliária, eu comentei com ela e ela falou, nossa, você vai se dar muito bem, que você se comunica muito. Aí eu falei, sério? Ela, sério. Aí eu falei, então vamos embora. E aí eu tinha uma oportunidade em trabalho de carteira assinada, CLT, e a oportunidade em ser comissionado, mas só receber se vender. E assim, eu não sabia mexer em computador. Tô te falando, eu saí de uma bolha, né? Eu saí de um bairro pequeno. Eu não sabia mexer em computador, eu não sabia... É isso, tecnologia eu era bem fraco. E ali eu entrei, meu Deus, naquela primeira semana e orei e pedi a Deus. Isso é um ponto muito importante que eu vou falar aqui e fala público. Coloque tudo que você quer, tudo que você crê, coloque na mão de Deus. Pergunte, peça. E ali, Hugo, na minha primeira semana, eu conversei com Deus. Eu falei, nossa, eu tenho uma possibilidade de ir por um trabalho, uma empresa multinacional, como carteira assinada, e tenho a possibilidade de seguir essa carreira. Mas a melhor pessoa do mundo que foi para quem eu pedi o conselho foi para Deus. Aí, imediatamente eu orei dentro do ambiente lá da imobiliária. Eu falei, Deus, entrego nas suas mãos a minha vida, entrego nas suas mãos a minha profissão, a minha carreira, e que se tiver que ser, será. Mas você que vai tocar. Hugo, primeiro mês vendi, segundo mês vendi, terceiro mês vendi, no quarto mês vendi 3 imóveis e assim foi. Fenômeno, desde que começou. Tudo que você falou, cara, me lembra de muita coisa, assim, mas uma frase que a gente sempre fala, eu acho que no meio do empreendedorismo é até muito real. Cara, sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. Então, assim, se você sonhar em vender 1 bilhão e você sonhar em vender 100 mil, dá o mesmo trabalho. E às vezes você sonha em vender 1 bilhão, você vende 100 milhões. Pô, você não alcançou seu objetivo final, mas, pô, olha quanto você aumentou o seu sonho que você gostaria antes. Então, assim... E, cara, eu vejo que tanto a família quanto a religião são valores muito importantes na sua vida. E eu tenho uma frase que eu gosto muito, o Caio Carneiro fala bastante, confie em Deus, né? Peça a Deus para guiar seus passos, mas você tem que estar disposto a levantar e caminhar. Porque o que você fez também, eu imagino que para você captar essas vendas foi muito suor escorrendo, foi muita caminhada para você conseguir alcançar tudo isso, hein? Tem muita história. E como é que foi essa primeira venda? Cara, conta um pouquinho esse primeiro gostinho, assim, pô, tem problema você falar qual foi o seu primeiro... Fala. Seu primeiro cachê aí, bro? Cara, a primeira comissão... Estava ali trabalhando, e aí um ex-gerente meu, foi ele que me deu a oportunidade, eu sempre cito, porque pessoas que fazem parte da sua vida, da sua história, você precisa exaltar e você precisa
fazer questão em falar. Foi o Fábio, ele é um gerente hoje da Lopes Enjoy Imóveis, a empresa aqui onde tem como CEO o Josué Madeira, um excelente profissional, visionário pra caramba. Sou fã do trabalho dele. Fui criado na empresa dele, né? Então, bem, esse gente falou assim, olha, Pedro, você precisa bater a meta de captação, mas aqui a gente só coloca imóveis na área primária. A área primária é como se fosse hoje uma área primária nossa que é no Recreio Barra da Tijuca, certo? O nicho. Então, mas aqui, ó, tem um amigo meu que está vendendo um flat em Angra dos Reis, cadastra aí para você bater a sua meta de captação, mas saiba que é só para bater a meta, hein? Eu falei, não, tudo bem, vou cadastrar. Cadastrei. Segundo dia de anúncio, muito cliente entrando, com interesse, e aí eu te falo. Hoje eu falo muito lá no meu time. Falo, olha, se o cliente entrar em contato com você meia-noite, responde meia-noite. Não, é horário de almoço, não vou perturbar o cliente. Não. Horário de almoço, sim, é o horário que você precisa ligar para ele, porque é o horário que ele não está pensando nos negócios. Ou tá, mas ele consegue te dar uma atenção. Primeiro, aí esse cliente, ele entrou, foi meia-noite, eu estava deitado e atendi. Aí ele falou, posso te ligar? Eu falei, pode. Atendi ele meia-noite, agendamos uma visita já para outro dia, 9 horas da manhã, em Angra dos Reis. E eu falei, olha, não tem um carro, aí não, eu te levo. E aí fui eu e o cliente. Fomos juntos, fui entendendo ali o perfil dele. Primeira visita, cara. Foi a primeira visita, ele olhou o flat, foi um flat no Portugalo, na época foi 250 mil reais. E ali foi sensacional, assim, a visita com uma vista linda pro mar, assim, condomínio. O cara ali mesmo me falou, Pedro, onde eu faço a proposta? Eu falei, não, pode fazer aqui e tal, vou ligar agora, vou fechar um negócio pra você. Liguei pro meu gerente, o gerente passou a proposta e lá mesmo nós fechamos o negócio. E todo mundo feliz, e ali eu recebi 5 mil reais. Na primeira visita? Foi a primeira... Foi a minha primeira visita. Caramba. A primeira visita. Nesse imóvel, sim. Eu já tinha feito uma. Mas é comum, tipo assim, na primeira visita o cliente fechar o imóvel ou normalmente o cliente precisa voltar, às vezes conversar um pouco mais? Depende muito do período e do estado em que o cliente está, né, se encontra, vamos supor. Se é um cliente com início de procura, né, o início de uma jornada, eu chamo de jornada. Então o cliente, primeiro ele tem um interesse em saber mais sobre a localização, sobre onde fica a casa, qual condomínio ele quer, qual condomínio mais ele se identifica, isso é o início da jornada. Aí ele entra em contato com o consultor e ali ele passa a entender melhor valores, preço, o consultor leva ele para fazer a visita e ali ele começa a despertar mais ainda o interesse em ter um imóvel, tá? Então assim, quando o cliente ele entra decidido com o que quer, faz a primeira visita, já compra, você pode ter certeza que esse cliente ele já está muito além do processo de compra. Ele já está machucado do mercado, ele já não aguenta mais receber opção que não é o perfil dele, ele já não aguenta mais receber ligação ou mensagem de corretor enviando imóvel que não é o perfil, ou corretor falando nada com nada. Então, assim, pode ter certeza que esse cliente ele já está muito bem decidido, ele já sofreu pra caramba na jornada dele de compra. Por isso que eu falo, você cliente que está no mercado, faça questão de ser bem atendido, um atendimento assertivo, uma assessoria personalizada para você e a sua família. Você não vai ficar muito tempo no mercado, até porque você vai estar do lado de excelentes profissionais. Então é isso, assim, existem corretores que pegam clientes potenciais de compra e acaba não vendendo e deixando o cliente bem perdido com o que quer, não sabe mais o que é. Às vezes tem cliente que sai sai do mercado. Não vou comprar nada agora. Então, assim, é isso. Quando você pega um cliente que ele já compra, esse cliente foi exatamente a mesma coisa. Ele já tinha tentado comprar 2 flats lá e não tinha conseguido. Esse foi o terceiro, conseguiu, comprou na hora, primeiro dia. Já estava maturado ali, né? Já sabia o que queria. Exatamente. É um diferencial também, né? Que normalmente esse cliente ele é mais objetivo. Provavelmente. Tem muito o perfil comportamental do cliente, né? Isso a gente, como um consultor especializado em alto padrão, você precisa entender quais são os perfis comportamentais do ser humano, o que esse cliente se ele é estável, se ele é... Nossa, tem diversos, né? Então, assim, cada pessoa é uma pessoa e você entende o perfil comportamental dessa pessoa e você atua em cima das características dela. Se é um dominante, você tem que deixar ele agendar o horário em que ele pede. Você dá 2 sugestões de horário, aí ele escolhe uma, mas é ele que está escolhendo. Ele é um dominante. Tá tudo bem, sabe? Nós estamos aqui para isso, para realizar o sonho dele, mas realizar o sonho dele dentro do perfil dele. E é isso. E pensar que hoje você tem todo esse conhecimento, alcançou tudo que alcançou por causa de uma decisão, né? Às vezes, se você tivesse decidido seguir o padrão
que é uma carreira ali no CLT, nada do que você vive hoje estaria acontecendo, né? Exatamente. Então, hoje a gente não tem nem como pensar nessa opção, pô, tudo que você conquistou, mas tem uma frase que eu gosto bastante, Pedro, que fala assim, troque a certeza do fracasso, que é o INSS, pela incerteza do sucesso, que é você empreender. Porque, cara, INSS hoje é feito para dar errado, né? Infelizmente, o cara que trabalha, assim, no regime CLT é um padrão que está feito para acabar. Com a inflação do nosso país, como tem sido, o preço de tudo aumentando, você escolheu, você realmente fez a escolha, você teve a oportunidade, fez a escolha e, pô, tudo dando certo. Pedrão, e nessa questão dos seus clientes, você, pelo que você está me passando, você gera uma conexão. Porque como você entende o cliente, você vende um imóvel próprio para ele, você acaba criando um vínculo ali. Você tem recorrência, assim, alguém que comprou um imóvel com você, quer comprar ou quer vender, te procura de novo, isso acontece? Acontece frequentemente. Na verdade, são quase todos os dias eu recebo ligação de cliente que eu já atendi e hoje quer trocar, quer fazer um upgrade ou um downgrade. Porque é isso, a consultoria ela não é imediata. O corretor que ele entra na profissão para querer vender amanhã, ele pode trocar de profissão que ele está na profissão errada. Então assim, acontece uma venda imediata? Acontece. Quando você pega um cliente maturado, sabe? Maturado ali daquela forma, já chateado com o mercado, então ele já sabe o que ele quer, o corretor ele acaba não fazendo a venda, ele sofre uma compra. Entendeu? Então, assim, quando você realmente é um consultor especializado em atendimento personalizado, é o que eu bato muito na tecla. Atendimento assertivo e personalizado, onde cada cliente é um cliente. Esse cliente ele vai voltar ou para te indicar, ou para vender o imóvel que você mesmo vendeu para ele, ou para comprar um maior ou um menor. Então, assim, a consultoria ela não é imediata, ela é de médio a longo prazo. E eu vou extrair um ouro de graça aqui para vocês, galera. Vou tirar um aqui que eu imagino que você fale a pena com os seus consultores. Mas como que você faz para manter esse contato, manter o cliente fiel a você? É apenas no seu atendimento que é diferenciado ou você tem alguma maneira de fazer essa retenção do cliente ali? Exatamente, assim, nós temos várias estratégias, né? O cliente ele entra, você passa a credibilidade, você mostra que você é um profissional adequado ali e para melhor atender, executou a venda, fez um excelente pós-venda, esse cliente pode ter certeza que ele vai ser fiel a você. Bem, primeiro processo. Segundo processo, depois sempre estar perguntando o que você está achando, está feliz, como está a família, envia um presente. Na hora da entrega das chaves, cara, faz uma entrega de chaves legal, faz um evento, enfim, envia um convite para um evento legal para aquela família. E é isso, você não tem que olhar só o lado financeiro, você tem que olhar o lado humano, onde você se conecta com as pessoas. Hoje, pessoas precisam de pessoas. E, assim, pessoas são carentes hoje de pessoas boas, tá? Hoje, infelizmente, é o que eu tô te falando. Eu sou uma pessoa que eu me privo muito. Hoje, ninguém entra na minha vida de fácil acesso, sabe? Ninguém tem informação da minha vida fácil. Não. Só se eu soltar. Só se eu quiser que essa pessoa saiba. Assim eu levo também na vida dos clientes. Exemplo, esse final de semana eu estava na casa de um cliente meu, que não comprou só um imóvel, comprou vários imóveis comigo. Estava lá fazendo churrasco, tomamos banho de piscina, jogamos futebol juntos. E é isso, passa a ser amigo, passa a ser parte da sua família. Aí eu digo que passa a ser parte da família Samplaza, né? Que faz jus. Então, assim, é isso, é uma conexão a mais. Esse cliente, ele te segue no Instagram, ele começa a ver o seu posicionamento, ele começa a ver a sua vida, ele entende a sua história e ele passa a te ter como uma referência também. Cara, isso é incrível. Tudo que você falou puxa muito pro lado até do que eu acredito, né? Porque como estudante de psicologia, realmente o que você falou, pessoas precisam de pessoas. E em todas as áreas, cara, eu acho que qualquer profissão que eu olho assim, esse dia eu tava vendo até recentemente um vídeo de um cara falando sobre marketing digital. Ele tava falando sobre posicionamento na rede social e ele fala, cara, você não pode, o seu perfil não pode ser apenas conteúdo, ou se é uma loja, não pode ser apenas produto, gera uma conexão. Exatamente. Pessoas gostam de pessoas. Pessoas não querem apenas produtos, né? Então, pô, imagino que para você chegar no nível realmente de ter uma amizade, é porque você cria uma conexão real. Exatamente. Com cada cliente. Não, é muito mais do que só um número, do que uma venda, né? É um sonho que você tá realizando e você encara assim. E,
aproveitar para perguntar nessa parte, você comentou, né, de atender artistas, de jogador de futebol. Cara, hoje os imóveis que você vende, imagino que são valores bem consideráveis, assim, são imóveis de alto padrão, né? E, cara, quando foi a primeira vez que você atendeu um cara famoso, assim? Como é que foi o nervosismo, o pensamento? Aí, Mauro, tá vendo? Cara, eu até falava assim com a minha esposa, amor, como que deve ser atender um famoso? E aí ela não sabia dizer direito ali também, né? E aí aconteceu a primeira vez. Eu atendi um jogador de futebol, Felipe, o nome dele. Ele esteve no Rio, uma pequena passagem e atendemos. Ali eu vi que era muito normal, sabe? É uma pessoa qualquer, não é qualquer, né? Poxa, é uma pessoa que tem o mérito de estar onde ela está. Mas é uma pessoa, um ser humano assim como você, assim como todos que estão aqui dentro da sala. Então, assim, a conexão é igual. Foi o que eu falei, pessoas precisam de pessoas. É só você não ser interesseiro, ser interessante, sabe? Isso te conecta. Frase foda. Essa frase é forte. Forte. Demais. E quando o cliente, ele entende que você é o consultor ou qualquer outro tipo de prestador de serviço que você só quer o dinheiro dele, acabou. Você perdeu o cliente. Então, assim, é isso. É não falar, tocar de valor, não falar mais caro, mais barato. Esquece. É mostrar o que ele pode ter, sabe? É mostrar a qualidade de vida que ele pode ter, que a família dele pode ter. Então, assim, clientes famosos. Esse final de semana eu estava na casa de um influencer, sabe? Um influenciador, super tranquilo. Poxa, família, gosto pra caramba dele. É o Charcão, até cito o nome, porque é um cara super tranquilo. Pô, bacana, conheço ele. Conhece? Cara, já vi da o cripto, conteúdo né? dele, E nossa, ele lá atrás, ele fazia live, ele jogava. Hoje em dia ele fala de cripto. Jogava LOL. Ele jogava um monte de Até jogo. hoje joga. Gosta muito. Então, abraço, Charcão. Você mora aqui, ó. Cara, ele é fera. Ó, tá onde tá e a humildade em primeiro lugar. Porque às vezes também a gente olha na rede social, assim, você vê uma pessoa que tem um posicionamento grande, uma pessoa que, pô, alcançou muitos marcos na vida que muitos almejam, e você fica idealizando muito a pessoa. Pô, será como é que essa pessoa é? Tipo assim, às vezes realmente gera esse nervosismo. Como vai ser o momento que eu encontrar com ele? E é super natural, é uma pessoa como você, que tem uma história de luta, uma história de vida como a sua. Então, talvez seja até hoje, para você, mais fácil gerar essa conexão, porque é uma pessoa talvez também que te procura, vendo que você se posiciona bem, você também tem um estilo de vida parecido, porque é muito identificação, cara. Porque assim, é importante, isso é até algo que eu quero te perguntar, sobre a importância do profissional também estar na rede social. Muito importante. Mas, por exemplo, você abre a rede social hoje, quantos consultores eu vou encontrar? Mas, tipo assim, Pedro só tem um. Então, é uma identificação. O cara que vê hoje um Reels que você postou, que acompanha os seus stories, ele vai criar uma identificação pela pessoa que você é. Então, eu queria entender um pouco mais disso. O quão importante é também você tá na rede social, você mostrar, você ter uma identidade. Porque assim, esse aqui é o Pedro. Os valores do Pedro são a família, trabalho, Deus. Assim, Hugo, é um ponto muito importante e delicado, né, de se conversar, até porque eu tenho uma forma, um pensamento um pouco diferente de muitos, tá? Vamos lá, hoje eu tenho vários amigos que são artistas, influencer, hoje eu tenho frequento casa de pessoas que eu só via na televisão, sabe? Então, assim, mas em nenhum momento você vai ver eu expondo essas pessoas, eu postando stories toda hora, mostrando que estou junto. Aí foi o que eu te falei, você não pode ser interesseiro, você tem que ser interessante. Até porque não é da minha pessoa, né? Está ali querendo surfar na onda deles. Eu tenho o meu negócio, eu sei fazer o meu negócio acontecer. E então, assim, não é o meu propósito nessa questão. Vamos supor, tem o Greg Ferreira, tem o Vitinho, aquele cantor de pagode. Pô, bacana, cara. Maneiraço, a gente frequenta a casa deles, sabe? A minha esposa é amigaça da esposa deles. Minha esposa fez o retrofit da casa deles todinho, fez o projeto ali de reforma. Nossa, ficou sensacional, ficou lindo. Então, assim, são pessoas próximas a gente, né? A minha família, a gente tem contato. Esses dias colocamos um outdoor lá da empresa, né? Gigantesco, que ele passou, mandou vídeo, parabenizou. Então, assim, são pessoas próximas. Não só ele, como outras pessoas também. E assim, eu não fico expondo, não fico mostrando, não fico, cara, babando ovo. São pessoas como a gente. Só que eles têm a profissão deles e a gente tem a nossa. E é claro, eu lido com muito respeito, sou fãzaço de todos, até porque todos têm uma história por trás, né?
Então, assim, aí vem a parte do posicionamento nas redes sociais. É de grande importância você estar hoje no digital. Quem não está no digital, cara, tá apagado, assim, sabe? Não está sendo visto. Hoje, a nova geração, ela é 100% digital. Tem gente hoje que fica o dia inteiro olhando, passando Reels e TikTok. Então, assim, se você não estiver ali, você não vai estar sendo visto. Eu invisto no meu digital há muitos anos, desde a época lá da chácara, lá de ser jardineiro. Então, assim, nunca tive vergonha, sempre mostrei o meu trabalho. Então, assim, mas hoje as pessoas também... O consultor, vou falar um pouco voltado para a minha profissão. Agora é para vocês. O consultor imobiliário que acha que o Instagram vai resolver a vida dele, tá errado. Não vai. Até porque, de todos os pontos que nós citamos aqui, várias informações importantes foram ditas. Exemplo, é o posicionamento, é a vestimenta, é você entender, ler a pessoa. Não adianta nada você colocar um vídeo lindo, maravilhoso no Instagram e, na hora do atendimento, deixar a desejar, sabe? Cai por terra tudo que você mostrou. Então, assim, invista mais em você, no seu conhecimento, no seu network, na sua conexão com as pessoas, para que isso te faça uma pessoa realmente redonda, uma pessoa perfeita no atendimento. Porque a rede social é assim, né, cara? Às vezes você acha que aquela pessoa, ela é, nossa, mil maravilhas, mas ver pessoalmente não é aquilo que ela demonstra ser. Então, assim, acontece em todas as áreas, não estou falando só da área da consultoria imobiliária, mas é um ponto muito que eu vejo as pessoas fazendo, achando que realmente as redes sociais vai salvar a vida. Salva um ou outro, sabe? Mas é aquilo. Você precisa aprender muito, você precisa entender muito de pessoas. Hoje você fazer uma edição ali no Instagram, tem seu custo, tem seu tempo investido. É legal postar, é legal ser visto, é legal ter muitas visualizações, é legal ter 1 milhão de visualização, é muito legal. Você está sendo visto por 1 milhão de pessoas. Mas e o conteúdo que tem por trás disso? Quem é você real? Quem é você atuando no atendimento, sabe? É isso. É muito diferente também, né? O que tá na rede social nem sempre vai refletir quem é a pessoa de verdade e nem tudo que ela passa, né? Porque é muito fácil você disfarçar, né, Pedro? Hoje em dia no Instagram você posta o que você quiser. E aí entra um diferencial que você comentou logo no início. O quão importante é você adaptar a sua imagem para cada cliente? Porque hoje os clientes que você atende, cara, é lógico que eu imagino que assim, a internet abriu portas para muitas pessoas no sentido de... Cara, às vezes o cara que anda assim, de chinelo e bermuda tá indo lá comprar um imóvel de milhões com vocês. Então, mas a sua imagem, o quanto é importante essa adaptação? A imagem pessoal, né? Sim, a sua cara, imagem. assim, primeiro que o dinheiro trocou muito de mão, tá? Então, assim, hoje você vê jovens andando de Porsche, andando de Mercedes, andando de carrões que você não via há 7 anos atrás, antes da pandemia. Então, assim, com o dinheiro mudando de mão, você começa a ter que se adequar também à sua vestimenta para sua conexão com essa pessoa, correto? Assim, não adianta, vamos supor, essa semana foi sexta-feira, né, Mauro? Sexta que eu atendi o jogador lá. Sexta-feira eu atendi um jogador de futebol do Botafogo. Bem, cara, eu já sabia que ele ia no estilo de jogador, chinelo e tudo mais. Você imagina, eu indo atender um jogador de terno, gravata, você tá me entendendo? Todo rígido, não tem um rapport, não tem a conexão. Então, assim, é você entender quem você vai atender, para você se conectar melhor. Então, a vestimenta é de super importância você estar sempre bem vestido. Hoje, eu moro na Barra, né? Então, assim, eu moro num local onde eu atuo, eu moro dentro de um condomínio que eu vendo. Eu moro a 10 metros do Alphaville, onde eu vendo as mansões lá dentro, sabe? Então, assim, como que eu vou sair da minha casa hoje, num ambiente em que eu trabalho, desarrumado? Não tem como. Então, hoje, a minha vestimenta de final de semana de ir comprar um pão na padaria é uma blusa bonita, é um short bonito, né? É um chinelo limpo, bonito, até mesmo vou de tênis às vezes, sabe? Então, assim, é isso. Foi uma conversa até que eu tive com a minha esposa. Olha, amor,
Agora, temos que entender, porque às vezes é difícil, tá? A guerra de realidade, onde você sai de uma realidade e entra para outra. E eu falo com ela, amor, agora a gente tem que realmente andar muito bem arrumado. Nós não podemos pisar do lado de fora de casa desarrumado. Porque assim, a primeira impressão é a que fica. Então, se um cliente te vê num final de semana todo amarrotado, desarrumado, cara, ele vai te ver arrumado, ele vai lembrar daquela imagem que ele teve sua. Então, assim, é isso, é fazer com que isso seja muito importante na sua vida, estar bem arrumado, bem, com a vestimenta bem alinhada. Eu tenho uma história na área da vestimenta que é o seguinte: peguei uma comissão, tive ali como dar uma respirada, peguei na época R$2.000 e fui no Barra Shopping. Cara, fui na Zara, banho de loja. Comprei roupa, terno, tudo, promoção lá, nossa senhora, eu comprei muita coisa. Eu cheguei na segunda-feira na empresa, assim, parecia que eu estava indo para um evento receber uma premiação. Todo mundo ficou rindo. Todo mundo riu. Aí começaram a me comparar com as pessoas, né? Com outras pessoas que já estavam em um nível muito acima do nosso. E aí eu falei, a partir de hoje vocês só vão me ver assim. E eu nunca mais, até hoje, fui desarrumado para a empresa. Para nenhuma das empresas que eu passei. Pode sim, um dia de verãozão, 40 graus, poxa, aí eu não vou assim, né? Ficar suando, poxa, aí não é mais elegância, sabe? Passa a ser um pouco... você passa uma imagem não tão legal. Então eu coloco mais um esporte fino e vou. Mas é aquilo, alinhado, sabe? Tem dia que eu vou fazer gravação. Como é que eu vou ficar o dia inteiro gravando assim? Não tem como. Você vai suar, você vai sentir calor, você vai se sentir incomodado e passa a não ser tão legal. Então aí eu gravo de uma forma um pouco mais voltada para o esporte fino ali e tal, uma blusa social, bonita, alinhada. E é isso, assim, Hugo, a vestimenta é muito importante em todas as áreas da sua vida. Foi o que eu te falei. Você tem os primeiros 5 segundos para o cliente te ler. Yes. Exatamente, dos pés à cabeça. Saiba disso, que ele vai te reparar dos pés à cabeça. São os primeiros 5 segundos, cara. Ele vai primeiro olhar a sua vestimenta. A sua primeira comunicação é você chamando ele pelo nome dele, a esposa pelo nome da esposa, e é isso. Ele sabe que você se importou com o nome deles, sabe? Então, assim, são pequenos detalhes, cara, que você vai tendo a conexão, um rapport muito maior. Eu lembro de um livro que eu li que falava muito isso, era Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Ele falou, cara, você tem que chamar a pessoa pelo nome, até porque o nosso nome, cara, ele foi escolhido antes da gente nascer, antes de você nascer, você já tinha um nome. Então, realmente, quando você chama pelo nome, a pessoa se importa, né? Com você já abre um diferencial. E você falou sobre a questão de você até ir na padaria comprar um pão bem vestido. É porque você nunca sabe quando vai surgir a oportunidade, né? Até parafraseando Sêneca, a sorte é o que acontece quando o preparo encontra a oportunidade. Então, a sorte, ela não é o acaso. A sorte é quando você já está preparado para ela. E já teve algum momento assim que você não saiu para vender, mas surgiu aquela oportunidade de venda? Toda hora. Minha esposa fala que eu sou o rei do mercado. Porque, de verdade, cara, eu já fiz 2 clientaços dentro do mercado, você acredita? Dentro do supermercado. Dentro do supermercado? E eu sou assim, eu sou vendedor, eu vendo no escuro. Cara, eu vendo. Eu sou vendedor, é nato, sabe? Hoje eu sou empreendedor, sou mentor, sou líder, mas a venda está dentro de mim, sabe? Então, assim, se qualquer brecha que eu tiver, eu vou vender. Pelo menos eu vou me conectar com a pessoa e vou mostrar o que ela pode ter de melhor para ela, usando a minha consultoria a seu favor. Então, dentro do supermercado, já fiz cliente, 2, inclusive saiu um negócio, no elevador toda hora. Na padaria ainda não, mas no supermercado, cara, me marca muito a minha história. Foram 2, assim, de formas bem... supermercados diferentes, mas a abordagem é a mesma, sabe? Foi o que eu te falei, as pessoas são carentes, então se você olhar olho no olho, sorrir para uma pessoa, ela vai falar com você. E aí ela falando, cara, dependendo da sua resposta, você se conecta com ela o que você quiser. Vai chegar a hora da padaria, mas, cara, o bacana, porque não tem como você não ser vendedor. Não existe empresa que não vende. Exatamente. Empresa que não vende, fale. Toda empresa tem que vender, seja
seja você como influencer vendendo a sua imagem, seja você vendendo um produto físico, digital, você tem que estar vendendo. Você falou o ponto de ser mentor. Hoje você expande isso além da sua empresa, você também, tipo assim, prepara outros profissionais, ou você hoje está focado nos seus colaboradores? Exato, assim. De muito tempo para cá, eu venho recebendo solicitações, né, pedidos e tal, para abrir curso, para vender mentoria, algo do tipo. Mas, assim, eu tenho um propósito muito grande, né, que é cuidar dos meus, sabe? Investir nos meus. Nos meus, eu digo, nos consultores. Quem está dentro. Quem está dentro merece muita sua atenção. Porque são as pessoas que acreditaram no seu projeto, que acreditam em você. Tá ali, lado a lado. Quem está fora só vai comprar um curso e vai viver a vida dele. Mas quem está ali com você, sabe? Para e pensa. Esse não merece uma atenção? Não merece total atenção sua? Claro, quando você puder dar. E é isso que eu faço, assim. Claro, eu tenho um projeto em montar um curso, né? E fazer a venda online para quem quer, quem queira. Acho que vai ser muito legal. Tem certeza que quem assistir esse curso vai ter insights assim maravilhosos, porque a minha linguagem, ela se conecta com qualquer uma pessoa. Eu sou jovem, eu tenho 27 anos de idade. Então, assim, eu sei me conectar desde o desembargador de justiça ao jovem que está ali querendo vencer na vida, sabe? Então, assim, é isso. É uma linguagem aberta, é uma linguagem assertiva, é uma comunicação que hoje ela é muito importante, e eu falo muito isso com o time. Por isso que eu toco muito aqui no nome de time, porque é um time, sabe? E hoje, pra você ter ideia, o nosso salão de vendas são 12 cadeiras, exatamente. Já estamos tendo que procurar um outro local para levar a empresa, porque a empresa está crescendo de uma forma tão rápida. Então, assim, nós somos 12. São 12 cadeiras lá, exatamente para isso. Por quê? 11 na linha com o goleiro e um fora, só ali, né? Que é o técnico. Então, assim, até o número casa. É o time. E time que joga junto vence, sabe? Então, assim, hoje eu faço muita mentoria, faço muito treinamento com eles, de verdade. Invisto muito tempo neles. Não, isso é nítido pelo que você já me relatou de quantas pessoas querem fazer parte. Hoje você tem uma lista de espera de pessoas que querem trabalhar na sua empresa, né? Exatamente. Então, isso mostra como as pessoas que estão trabalhando com você estão satisfeitas, porque muito além da rede social, o boca a boca ainda faz diferença. Exatamente. E são pessoas que te acompanham, sabe? Que olham ali o seu dia a dia, o seu jeito de trabalhar, a sua comunicação. E assim, Hugo, sendo muito, muito humilde, tá? Que vocês recebam essa mensagem com muita humildade. Uma empresa com 4 meses de idade, tá? Já passar de 1 bi, 1 bi 100, 1 bi 100 milhões. 1 bi e 100 milhões de captação com 4 meses de imóveis particulares, todos eles com autorização de venda, é uma empresa que ela sim está tendo um sucesso. Uma empresa onde consultor no primeiro mês está faturando 40 mil reais sem faculdade, sabe? Esse consultor é um excelente profissional. Então, assim, é uma empresa que realmente nós temos que parar, analisar e assumir, cara. Realmente é uma empresa que tá vindo forte pro mercado, que é forte. Então, assim, quem tá de fora quer entrar. E quem tá dentro não quer sair. E a verdade é essa. Então, assim, eu não quis, no primeiro processo seletivo que nós abrimos, eu falei até com a Thaís, né? A minha esposa, companheira, tá comigo lado a lado e eu sempre pergunto. O segredo do sucesso pro homem e pra mulher é sempre estar em acordo com o seu cônjuge, sabe? É isso, é perguntar o que você acha. Você tá comigo? Tá comigo até debaixo d'água? Tô. Então eu vou. Porque se não der certo, cara, e você não falou nada, vai dar merda no relacionamento. Então, assim, ela falava assim, Pedro, começa devagar, porque você é um só, e vai aumentando aos poucos. Então, assim, nesse começa devagar, nós somos 16 colaboradores, e, cara, sensacional. A lista de espera são pessoas querendo entrar. E aí eu fui arrumar uma ideia ainda de colocar nos stories que eu ia abrir o processo seletivo, por quê?
Uma coisa é ele estar na lista de espera, outra coisa é ele participar do processo seletivo, sabe? Então ali eu abri o processo seletivo, quem estava na lista foi pro processo e quem veio de fora entrou no processo. Então assim, tem muita gente, hoje recebemos várias ligações, não, que tô sabendo do processo seletivo, é gratificante, sabe? Eu saber que o seu trabalho está espalhado, a sua semente que você plantou germinou e hoje está dando frutos, sabe? E é o que eu falo com todos eles. A consultoria ou qualquer outra profissão que você esteja, plante todos os dias. Nunca deixe de plantar. Plante chorando, plante engatinhando, plante correndo, mas não deixe de plantar. Plantar é uma coisa, cuidar é outra. Você precisa cuidar da semente, você precisa regar, você precisa entender o que ela precisa. Opa, ela precisa de mais sombra, agora ela precisa de sol, entende? Para que ela cresça com saúde e crie frutos. Pasmem, não comam os primeiros frutos, sabe? Assim, quando você come o fruto, aquela semente ali, você come a semente, cara, ela acaba morrendo, né? Você não tem para onde mais plantar. Então é isso. Vá devagar, um passo de cada vez. O mundo não vai acabar amanhã. Então, assim, as coisas podem acontecer muito rápidas para você, mas pode ter certeza, muito rápidas ou muito devagar, mas pode ter certeza que aquele lá de cima tá vendo, tá tocando e não vai te deixar desamparado. E é isso, Hugo, assim, cara, eu sou muito feliz com toda a minha história, sou muito feliz por ter um time muito forte, engajado. Quem tá lá dentro, cara, fica louco, fala assim, nossa, eu nunca trabalhei numa empresa desse jeito, sabe? É todo mundo muito educado. Existe a competitividade ali, tem que existir, em qualquer local, mas é todo mundo muito educado com si próprio, sabe? E é isso, é uma cultura muito forte que nós criamos. Você falou a palavra-chave do que eu ia perguntar agora, né? A empresa, normalmente, os funcionários, eles seguem o líder. Sim. Hoje você é o líder da sua empresa. E eu acredito que você tem estabelecido desde o início uma cultura, uma filosofia para a Sun Plaza Imóveis. E essa cultura, você hoje, uma questão, até para quem tem interesse em trabalhar com você. Hoje, quando esse funcionário chega, você faz um treinamento seu com ele, você faz um preparo dele, você realmente molda ele nos padrões da sua empresa para ele poder... Até porque um cliente que procura a sua empresa hoje, ele tem você como referência, né? Então ele acaba querendo um atendimento como o seu. Então hoje os seus funcionários, eles são todos treinados por você, eles passam por uma capacitação feita com você? Sim. Então, a questão do processo seletivo é exatamente para isso. Todos entrarem juntos, sabe? Exemplo, o novo time que está entrando, o novo processo que está sendo feito. Quem entrar vai voltar na estaca zero, humildade, pé no chão, para escutar e entender um outro nível de atendimento, outro nível de consultoria. Então, o corretor hoje, que entra lá na empresa, não entra assim, amanhã entra 3 semanas depois, gostei desse aí, vai entrar. Não acontece isso. São períodos, até porque para esse novo time entrar, eu preciso parar o time que já está engajado dentro da empresa, né, e fazer essa conexão entre eles. Então, o que eu faço? Teve o primeiro processo, todo mundo treinou em todos os condomínios, fomos em todas as casas que conseguimos, né? Treinamos, e cada casa que nós iríamos entrando, eu iria citando, olha, isso aqui é um revestimento X, Y, essa escada aqui é uma escada de nanoglass, esse porcelanato é um porcelanato de 1,20 por 1,20, o metro quadrado desse porcelanato é X valor. Então, assim, isso agrega no atendimento, onde depois o cliente ele não vai ficar chorando o valor, porque ele já entendeu o valor que é agregado que está ali. E isso é de grande importância o corretor passar esse valor para ele, tá? Então, assim, todo mundo que entra passa, sim, por esse treinamento. Agora tá tendo um novo processo seletivo. A partir do momento que todos já estarem fazendo parte do time, até mesmo o time que já está dentro da empresa para e faz novamente a reciclagem, junto com a galera nova que está entrando. Pô, incrível, cara. Incrível. Então eles já saem informados. Mas isso aí foi algo que você já tinha de experiência ou você criou? É algo seu? Eu passei por 2 empresas, né? Bem,
uma eu entendia de uma forma, a outra eu entendia de outra, então eu fui pegando a minha vivência, o que eu achava muito interessante, o que eu não achava, e assim, moldei e adequei na Ação Plaza, sabe? É aquilo, ninguém inventa, sabe? Nada se cria, tudo se copia, isso aí já tem muito tempo, mas assim, você, claro, você não vai copiar escrachadamente, claro, existe uma forma de você adequar à sua cultura, à sua empresa, né? Então, assim, é isso. Eu peguei prós e contras e fui adequando, e hoje a minha empresa, cara, é sensacional. A minha não, a nossa, né? Até porque eu tenho a Ação Plaza como um grupo hoje. E voltando rapidamente, até para deixar muito claro, essa imagem que eu quero essa imagem que os clientes entrem na empresa e queiram ser atendidos por mim, eu estou querendo tirar um pouco isso. Porque a Ação Plaza, eu tenho certeza que ela vai atingir um tamanho, hoje eu já não aguento. Hoje é muita informação, são muitos consultores, é muito atendimento. Exemplo, hoje nós tivemos várias visitas. Hoje eu estou fazendo várias... Se eu vou sair daqui e vou para casa, eu vou terminar contrato. Então, assim, são responsabilidades. Você imagina eu fazendo isso para todo mundo. Então, daqui a pouco a Ação Plaza tem, sim, a sua segunda loja, a terceira, a quarta, a quinta, até mesmo fora do país ou em outros estados, que isso vai acontecer. É o nosso projeto. Então, não tem como eu sei abraçar o mundo todo, sabe? Então eu quero que a Ação Plaza ela ande com as próprias pernas, mas realmente com o meu dedinho ali, sabe? Com a minha cultura que eu criei desde o início. Por isso que até o gerente, todo mundo que for entrar, vai ser treinado. Sempre com a sua identidade, né? Você comentou, até te perguntar isso. Hoje você poderia falar um pouquinho, porque, assim, às vezes a pessoa olha o consultor ou vê a empresa e não vê muito o que está além de forma geral. Quem é a sua equipe hoje? Tipo assim, você tem uma parte, além dos seus consultores, você tem uma parte do administrativo que trabalha em outra parte. Qual é essa extensão da sua equipe hoje? E queria que você falasse um pouquinho assim nessa questão. Hoje você tocou num ponto bacana. Você pensa em colocar alguém para tocar mais a parte operativa um pouco assim, sem depender de você? Com certeza. É o meu principal projeto, inclusive está em ação. É tanta coisa que eu já não estou mais dando conta, já não dá conta. Então, assim, chegou a hora, sabe? Chegou a hora. Com 4 meses de empresa, chegou a hora. E é isso, é ter muita humildade para saber que eu preciso delegar certas questões. Lá na empresa nós temos jurídico, temos administrativo, temos financeiro, nós temos um marketing interno só nosso, nós temos uma sala especializada só para o marketing. Ela foi decorada, planejada somente para o marketing. Então, assim, hoje nós temos 2 pessoas, que é o João, diretor de marketing, o Juan, que trabalha também no marketing, fazendo a captação. Está vindo a terceira pessoa, uma estagiária de marketing, vai entrar essa semana. Então, assim, eu quero ter equipe de 10, 15 pessoas no marketing, sabe? Eu quero ter algo... Eu quero que tudo seja muito grande, mas tudo no tempo de Deus, no processo certinho, para nada sair fora do padrão. Tem a minha esposa, que de vez em quando vai lá, né, me dá uma ajuda. Nós temos um tabelião que nos dá total assessoria. Nós temos equipe de crédito também, que também dá assessoria para ação, né, de crédito, fazer uma alocação ou fazer uma compra que você dependa de financiamento bancário. Um agente financeiro nós temos também. Então, assim, temos a equipe de marketing externa, que são 5 pessoas, que faz toda a parte de tráfego pago. Então, assim, é muita gente, cara. Cara, bacana. É muita gente. E como que funciona a captação desses imóveis, por exemplo? Como é que... É realmente uma dúvida genuína minha. Por exemplo, decidi vender a minha casa hoje. Uhum. Como é que você vai conseguir chegar até essa pessoa? Essa pessoa, normalmente, ela vai procurar imobiliária, ela vai colocar algo assim no mercado e vocês vão até ela? Como é que funciona essa captação hoje? Depende, Hugo. Tem 1000 maneiras para você chegar até um imóvel sendo vendido, tá? Bem, primeira maneira é você ser uma referência dentro do condomínio. É o que eu falo com eles lá. Você precisa nichar. Nós temos um nicho que é Recreio e Barra da Tijuca. E você, que é uma pessoa só, vai atender tudo, vai saber ser especialista em tudo, então você precisa estar dentro de um condomínio, ser conhecido e reconhecido. Então, assim, voltando à minha experiência, lá no início eu fiquei especialista em 2 condomínios específicos no Recreio e 2 na Barra da Tijuca, onde eu entrava na portaria, os porteiros me davam tchau, deixavam eu entrar, sabia que eu estava ali a trabalho. Então, assim, o morador me parava na rua, pô, Pedro, tudo bem e tal, já era uma referência. Vou colocar minha casa à venda, hein? Vai lá amanhã, vou. Ia lá, poxa, faz uma avaliação, faço. Então, assim, você precisa primeiro ser reconhecido,
estar dentro dos condomínios, isso vai te facilitar muito a sua captação. A gente chama de captação de imóvel. E, assim, graças a Deus, a empresa vai tomando um nível, uma proporção tão grande, que você começa a receber ligação das pessoas querendo que você anuncie o imóvel. E essa semana foi uma enxurrada de ligação também. Então, assim, cada semana a gente está atingindo um novo nível. Essa semana recebemos 2 ligações, os clientes entraram e falaram assim, ó, é vocês, é exclusivo de vocês, pode me mandar autorização com exclusividade que eu vou assinar. É gratificante saber que você virou tanto uma referência, não eu, a Sunplaza, na venda de imóveis de alto padrão, que as pessoas falam, não, eu quero que vocês trabalhem, que nos procuram e falam, ó, só vocês podem trabalhar, é exclusivo de vocês. Então, assim, são várias questões. Tem a outra forma, a gente pedindo indicação. Poxa, se você tiver algum vizinho, algum amigo dentro do condomínio que queira vender e puder nos indicar, funciona também. Cartão funciona, sabe? Prospecção pela internet funciona. Então, assim, tem 1000 maneiras, cara. 1000 maneiras. Mas a melhor mesmo, que eu bato muito na tecla, é que você, consultor de imóveis, se você não for especialista dentro de um específico condomínio, cara, você tá deixando dinheiro na mesa. Sabe por quê, Hugo? É o seguinte, para e pensa, se você é especialista no condomínio, você tem todas as casas à venda, você sabe todos os nomes das ruas, você sabe metro quadrado, você sabe quantos terrenos tem dentro do condomínio, você sabe qual é a variedade de metragem a variação de metragem dentro das casas, dos terrenos. Cara, você é um especialista, você só não vende se você não tiver o cliente. Mas agora, se você tem todas as possibilidades de venda, todas as opções, bate um cliente para você, a probabilidade de você não vender para ele dentro daquele condomínio é 0. Você vai mostrar tudo. E você, pelo que você me relatou, você sabe muito além. Tipo assim, você comentou, você sabe o piso que tem naquele apartamento, o estilo da escada, o estilo da entrada, tudo sobre o imóvel. Você sabe, e até brincar, tá aproveitando e fazendo um cursinho até com a esposa em casa, tá pegando um pouquinho da arquitetura, rapaz, já tá sabendo de tudo ali, exatamente. cara. Exatamente. Já tive em visita que eu liguei para ela e falei, amor, te mandar uma foto. Aí eu mandava, passava pro cliente. Hoje ela faz parte do grupo lá da empresa, ela e uma outra arquiteta que trabalha com ela, a Beatriz, e os consultores são livres para fazer qualquer tipo de pergunta e qualquer dúvida. E assim, elas super se colocam à disposição para sanar. Um consultor está no atendimento. Poxa, o cara é tanta informação. Se ele estiver na dúvida, se o cliente perguntar, manda foto e elas respondem imediatamente. Então, assim, é um time, cara. Realmente nós formamos um time. É uma família, como você falou no início, né? Realmente o respeito, o carinho que todos devem ter ali é muito bacana. E também todos estão muito, muito livres para acessar tanto você quanto, como você falou, sua esposa, também. Todo mundo trabalha em conjunto, né? Isso que faz também a Sunplaza ter o sucesso que tem de forma até tão rápida, eu posso dizer, né? Porque 4 meses é muito rápido, né? Para todo o sucesso que você vem alcançando. E Pedro, você acabou comentando essa questão de hoje você não faz tanta visita. Mas e o time de vendas? Como é que tá essa galera? Visitando pra caramba. Toda hora? Toda hora. Hoje mesmo. Hoje mesmo tinha um corretor que tava para ir com o Mauro, que tá aqui, e ele falou assim, no meio do caminho que eles iam fazer uma captação à imagem com o marketing, que faz também todo esse apoio, essa assessoria, ele me ligou e falou, caramba, aquele cliente quer visitar agora. Eu falei, agora, então vai. E ele foi. Aí um foi para um lado, outro foi para o outro. Eu estava a caminho daqui e ele estava em visita, sabe? Então, assim, todos os dias está tendo visita, graças a Deus. Toda semana nós estamos fazendo negócio. Tem negócio que a gente não pode expor, tem negócio que a gente não quer expor, sabe? Mas, assim, toda semana está acontecendo, graças a Deus. A empresa tá voando, mesmo sendo muito jovem, né? Mas tá com muito posicionamento no mercado. Hoje, eu ando na rua, as pessoas me reconhecem, e já logo linka junto à empresa, e é isso que eu quero, sabe? E não é porque eu quero que a empresa se torne mundialmente conhecida que eu vou sumir. Não, eu vou estar passando dentro das empresas, sabe? Eu vou estar olhando, entendendo o que aquela empresa está sendo feita, sabe? Porque isso aqui é um filho, sabe? Só Deus sabe o quanto eu batalhei, a minha família batalhou para que isso aqui hoje se tornasse realidade. Ou como é que depois que eu abrir diversas lojas, eu deixar isso acontecer de forma no perfil de cada um, né? Não, eu vou estar ali presente, entendendo
ajustando, levando a cultura sempre da empresa. Até porque também muita gente deve procurar a empresa hoje e falar assim, pô, é do Pedro, então pode confiar. Então realmente você hoje faz parte, né? A empresa, você tem que estar dentro, é a sua cultura, é a sua filosofia de negócio. Então com certeza todos que procuram é pensando em você, não tem como você se afastar, né? Passa até talvez mais segurança para cada cliente. E cara, eu já olhei um pouquinho a rede social de vocês, assim, e o que eu fiquei admirado é na experiência realmente que vocês proporcionam em cada venda. Porque quando você vai fazer um anúncio, cara, eu já cansei de passar imóvel assim, terreno, casa, venda, e às vezes aquela placa que você não consegue entender nada, um anúncio bem ruim. E eu vejo que vocês fazem um material de divulgação realmente condizente com os imóveis que você atende hoje. E toda essa parte assim de criação, é dentro da sua empresa que vocês criam tudo isso? Dentro da empresa. Eu preferi internalizar tudo, obrigado, Hugo. Que eu falo, a minha mente está sempre à frente, já estou aqui lá no futuro. Por quê? Porque está ali, de fácil acesso. Se eu quiser dar um feedback, eu abro 2 portas e eu converso com o marketing pessoalmente, tete a tete. Todo mundo senta na mesa, discute, isso aqui não ficou legal, vamos reajustar, vamos. Exemplo, ficou pronto o crachá lá da empresa e tal. Eu olhei, gostei. Mas aí depois aquilo começou a me incomodar. Aí eu já fui, vamos trocar. Tudo feito, um monte de crachá pronto, vamos trocar. Você tá me entendendo? Então, assim, é isso, é importante. Eu gosto de ter o marketing ali próximo. E eles devem, quando eu entro na sala, o coração deles deve fazer assim, porque eu vou vir para dar algum feedback, ou positivo, porque eu parabenizo sim, eu elogio. A pessoa que ela faz um excelente serviço, ela precisa ser elogiada. Pessoas precisam se sentir, bem. A nossa empresa, cada trimestre, ela tem um fechamento. E aí esse foi o primeiro trimestre, né, que passou agora. Ela já premiamos com voucher, da reserva para os 2 consultores, tanto o top 1 de captação, o top 1 de venda, que já temos, né? E foi. Então, assim, o consultor ele precisa ser motivado, sim. Consultor ou qualquer outra pessoa que trabalha com venda, que é autônomo, sabe? Eu digo autônomo porque o consultor, ele quer ou não, ele é autônomo. Ele está ali dentro da sua empresa, ele é um associado. Então, todos que estão lá dentro da Sun Plaza, eles são associados. Então, assim, o corretor de imóveis precisa ser, sim, parabenizado, precisa ter um investimento voltado para ele. O cara, o 01 da sua empresa que se destaca, precisa, sim, ser premiado. E posso te falar, Hugo, a minha mente vai muito além. Na minha empresa eu quero dar carro. Meu irmão, até apartamento eu quero dar. É porque ainda não estamos nesse nível. Mas vai acontecer. Mas vai chegar. Você está me entendendo? Mas é uma visão que eu tenho que eu vou fazer. Isso vai acontecer. Eu não tenho dúvidas. Porque se hoje, com 4 meses, já estou dando voucher, dou isso, aquilo, isso foi de trimestre. No final do ano vai ter surpresa para quem for o campeão do ano. Você está me entendendo? Então, assim, é isso. O corretor ele precisa ser, sim, motivado. A gente precisa elogiar. A gente precisa parabenizar. Nossa, Hugo, parabéns. Sua apresentação aqui no podcast é sensacional. Nossa, o estúdio, tudo isso aqui foi feito com muito carinho. Na atividade é sensacional. Gostei muito do seu podcast anterior. Assisti ontem junto com a minha esposa. Não é legal? Pô, bacana demais, obrigado. Então, assim, não é legal escutar? Claro. É isso. Quem não se sente bem, né? Assim, em ser reconhecido, né? Isso aí é muito importante de você ter falado, porque isso aumenta muito a motivação dos funcionários, cara. E você pensar, o funcionário motivado, ele vai trabalhar muito mais. Assim, não tô falando que é por interesse, mas é algo genuíno que você faz, vai aumentar o engajamento dele com a empresa e até um senso de responsabilidade. Ele tem aquele senso de dono, eu faço parte disso aqui, exatamente. Eu sou importante para isso aqui. Não tenho dúvidas que todos que trabalham com você têm um desempenho muito melhor do que se estivesse fora, talvez em outra empresa. Exatamente. E assim, hoje, a maior dor que eu escuto lá na empresa, quando as pessoas sentam lá para tomar um café comigo, ou querendo saber mais sobre, caramba, como você conseguiu assim tão rápido? É isso. É a falta de atenção, é a falta de ensinamento, é a falta do treinamento em estar na rua, fazer o que a gente faz hoje, pegar o meu tempo, que hoje é super valioso. Cara, o tempo
do ser humano é o bem mais precioso. Hoje, eu troco dinheiro por tempo. Né? Hoje, nós temos a minha família, assim, ela é envolvida, o meu ecossistema, ele é muito grande. Por que precisa ser grande? Porque eu preciso estar livre para trabalhar, sabe? A minha esposa precisa estar livre para trabalhar. Então, olha o ecossistema que você cria. Você acaba trocando dinheiro por tempo. E tá tudo bem. Então, assim, olha só, eu pego um mês de treinamento com o time ou com os novos consultores, eu levo para a rua todos os dias, ensino, dou o meu tempo para eles, invisto, né, o meu tempo neles, e pode ser que esse cara ele vá sair da sua empresa. Normal. E tá tudo bem. Você entende? Mas até hoje ninguém quis sair da minha e não quer. Da Sun Plaza. Então, assim, você vê que tem algo diferente quando você começa a entender e receber feedbacks que lá fora é de uma forma e você está atuando de outra. Hoje, os grandes empresários do ramo imobiliário, como o Josué Madeira, que eu citei aqui, que é dono de uma das franquias da Lopes, o Brito, que também é dono uma das franquias da Lopes, e a dele é uma das maiores do Brasil. Hoje o cara tem 2.500 consultores. Caramba! Ele me liga durante a semana, eu ligo para ele, a gente conversa como amigos. Ele já me apresentou um negócio dele, assim, abertamente. A gente conversa hoje de números abertamente como melhores amigos. Um baita de um empresário que eu tenho como referência em números, como pessoa, e ele também me tem, sabe? E ele vive dizendo, me liga e elogia, olha, parabéns pelo trabalho que você está fazendo, tanto no avulso quanto no primário. O primário é o lançamento. Você tem ideia, só no lançamento na Patrimar do ano passado, nós vendemos 30 milhões em VGV, onde até eu recebi a premiação de melhor consultor do ano de 2024. Não só essa, já recebi várias outras. Todo lugar que você passou, você foi premiado, né, cara, basicamente. É o fruto do trabalho bem feito, né? É a colheita de um trabalho muito bem feito. E tudo que eu fiz na minha vida, eu me doei 100%. Então, assim, não tinha como, acho que seja uma forma diferente, sabe? Então, assim, cara, é isso, assim, eu sou muito feliz. O resumo de tudo é a felicidade, sabe? É Deus. Não citei. O meu filho também veio, o Pedro, né? É Pedro Luca até o nome dele. Eu falei, amor, vamos colocar o mesmo nome, porque é uma pessoa de bênção pra caramba pra nossa vida. Mudou a nossa vida, mudou a forma em que a gente se comportava, se a gente portava na sociedade. Hoje, com 27 anos, eu sou pai, sou empresário, líder. Cara, a minha esposa é uma baita de uma esposa, é uma baita de uma mãe. A gente precisa ter tempo também pro filho. É difícil eu chegar em casa hoje 10 horas da noite e desligar o telefone, eu não consigo. É muita gente falando, é muita coisa, muita responsabilidade. Porque olha de vidas que eu tenho ao meu redor. Porque eu te falo, olha de vidas que tem na minha responsabilidade do ecossistema. É muito grande, cara. Você saber que você precisa, no final do mês, suprir todo mundo. E o seu filho dentro da sua casa. Então, às vezes, eu preciso desligar o telefone e dar aquela atenção para ele. E a melhor coisa do mundo que possa acontecer com qualquer família é ter filho. Cara, muda a vida. Eu sou apaixonado pelo meu filho. Eu vejo que final de semana, a dedicação... É pra ele. É pra ele. Agora eu consigo, de qualidade. Agora eu consigo um pouco. E mesmo assim, quando a gente... Igual, sábado agora vai ter um lançamento que nós vamos estar participando do lançamento. Eu não vou estar em casa, certamente sábado e domingo. A minha atenção vai estar voltada sempre para os consultores, lá para o lançamento. É uma data específica, é um lançamento, é tensão, é aquilo, é muito cliente, é isso. Tem uma frase que eu acho muito forte, assim, você falando isso me fez pensar muito, que é: quantos vencem se você vencer, né? Assim, porque hoje o Pedro vencendo é o Pedro Luca, a Thaís, sua esposa, são todos que trabalham, né, junto com você, estão participando dessa vitória, né? Estão vencendo de tudo. Isso é fenomenal. E assim, Hugo, sem faculdade, não é vergonha dizer, sabe? Tive muito apoio da família, nunca passei fome, nunca passei sufoco desse tipo, mas eu sempre tive que correr atrás do meu, sempre quis correr atrás do meu. Então, assim, hoje é o resumo. Eu sou muito feliz com tudo, cara. Com tudo, com meu filho, com a minha família, com todos que estão ao nosso redor. Eu fico muito feliz em saber que o cara entrou o consultor entrou na empresa e com o seu primeiro mês tá tendo um faturamento altíssimo, não só ele como outros.
eu consigo hoje também ter a possibilidade de dar oportunidade para esse tipo, para o jovem que não tem estudo, em trabalhar também nesse ramo, até porque eu tive a oportunidade. Então, hoje, eu dou essa oportunidade para outros jovens. Abri 4 cadeiras lá na empresa para esses jovens. Melhor coisa que eu fiz na minha vida. Ela vem com garra. Garra. Cara, garra. Tudo que você fala, acredita. E tá com você, é assim, vamos ali, vamos. É isso. Eles param, te escutam, aceitam feedback. E assim, não é porque a empresa é legal, números altíssimos, que não tem seus arranca-rabos ali. Não, eu cobro, né? Todo mundo cobra. Tem lá o nosso administrativo que cobra. Tem um financeiro que me cobra. Você tá entendendo? E me cobra de verdade. Todo dia eu recebo ligação. É isso aqui. Não, o dono da empresa. E eu dou total liberdade para me cobrar. Entende? Então, assim, é isso, Hugo. Poxa, Pedro, é maravilhoso, cara. Incrível escutar toda a sua história, tudo que você fez, tudo que você vem construindo até hoje. Infelizmente já tá caminhando aí pro final, pros minutos finais. Pô, eu gostaria de caminhar pros minutos finais entregando um presente aqui que eu preparei para você. Gostaria Muito que você obrigado. Abrisse aí, cara, receber o seu feedback aí. Obrigado. Vou abrir. Cadê o meu presente, Mauro? Pega aí para dar para ele também. A bolsa. Aquela... Já me entregou. já recebi o meu presente, inclusive aqui, ó. Não, mas daqui que eu vou entregar para ele aqui a público também, poxa. Tá guardado? Tá pra cá, ó. Ah, então... Rapaz, isso aqui é o quê? Um livro? Deixa eu ver. Gente, recebi. Ó, gente, já recebeu. Tem aqui, ó, um kit completo da Sunplaza. Isso aí. Cara, mas, ó, é a troca de presente. Posso abrir mesmo? Claro, pra você ver aí, dar o seu feedback, ver o que você vai achar. Ih, rapaz, tem uma caneca. Aí dentro tem a nossa canequinha que você tem que tomar um café em casa lembrando daqui, cara. Isso aqui vai lá pra empresa, cara. Pode ter certeza. Aí, muito bom. Na Atividade Podcast. Gente, ó, sigam lá nas redes sociais. Podcast maravilhoso. O Hugo é uma pessoa sensacional desde o início do nosso contato. Poxa, acreditei muito no projeto. Acredito, como eu falei no início, aqui nos bastidores, né? Muitas vidas vão ser impactadas com não só com esse episódio, mas também com os outros, né? Amém, cara. E com a sua participação hoje, que eu não tenho dúvida de quantas pessoas você impactou hoje. Olha, tô ansioso, hein? A mente do TDAH aqui a 1000. Vamos ver se você vai curtir aí que eu preparei pra você. Não, cara. Só pelo carinho aqui da embalagem, sensacional. Vamos ver se... Caraca. Vamos ver se você curte aí essa lembrança especial pra você. Na atividade. Gente, ó, vou apresentar e vou ler, tá, público? É um azulejozinho, né? Cara, sensacional. Querido Pedro, queremos agradecer imensamente por sua participação na Atividade Podcast. Foi um prazer tê-lo conosco, compartilhando sua trajetória, aprendizados, insights e toda a sua experiência. Sua história certamente inspirará muitos ouvintes e proporcionará reflexões valiosas. Hugo, eu não tenho dúvidas disso, meu irmão. Muito obrigado, cara, pela oportunidade e pelo presente. Isso aqui eu vou guardar lá no escritório também. Eu que agradeço, cara, por você ter vindo aqui. E para quem teve interesse em conhecer um pouco mais de você, inclusive do curso que tá vindo por aí, que você comentou, quem quer trabalhar com você, quem quer buscar um imóvel, aqui, né? Como é que a gente... Ao contrário. Como é que a gente... o azulejo. Vou guardar. Tá. E como é que a pessoa te procura nas redes sociais, Pedro, hoje? Bem, como é que a pessoa faz para te encontrar lá nas redes? Pedro Lemos Consultoria, né? É o meu Instagram pessoal. E o da empresa Sunplaza Imóveis. Sunplaza _ Imóveis. Isso aí. E é assim que a pessoa te encontra? Com certeza. Instagram, tanto do seu pessoal quanto da Sunplaza? Sunplaza. Perfeito. Quando entra pro meu pessoal, eu encaminho também pro da Sunplaza, sabe? Perfeito. Hoje eu tô um pouco mais atrás dos bastidores ali, mas tá falando com o Pedro ou tá falando com a Sunplaza, é a mesma pessoa, sabe? Não, perfeito, cara. Isso. Então, cara, te desejo muito mais sucesso do que você já vem construindo até hoje. Um prazer ter recebido você aqui. Muito obrigado. E a gente vai fechando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que está acompanhando com a gente. Eu tenho certeza que você aprendeu muito, que esse cara é fera. E, galera, muito obrigado mais uma vez. Não deixe de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, para a gente continuar crescendo. E o Pedro tem que voltar. Eu já deixo o convite para ele retornar aqui e a gente poder bater um papo de novo.
Vou voltar. Volto em um novo nível. Oh, amém. Estaremos. Amém. Amém. Todos nós aqui. Não só aqui, como todos aí, ó. Estão por trás das câmeras. Parabéns por todos aqui também, por estarem aqui fazendo isso acontecer, tá? Muito obrigado, meu irmão. Fechamos por aqui. Vambora. E muito obrigado a todos.